Você já parou para pensar como é que os piratas de One Piece fazem dinheiro? Como é que eles conseguem recursos para financiar guerras, os seus navios, a sua tripulação? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a economia no mundo de One Piece. Então, bora lá! Salve meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso canal Duoverso. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre economia aplicada no mundo de One Piece. Bem nessa série de falar um pouquinho sobre gestão, sobre administração, bora falar como é que funcionam a economia no mundo de One Piece, os agentes econômicos, como é que os piratas conseguem renda. Então, para fortalecer nosso apoio e ajudar na contribuição desse canal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, dá essa força e bora falar hoje sobre One Piece. One Piece não se trata só de batalhas, mas também de construção de mundo, o famoso world building, que é um ponto, na verdade, que o Eiichiro Oda, o autor de One Piece, faz de forma incrível. E para falar exatamente agora, a gente vai falar sobre economia, então a gente vai aplicar um pouquinho da visão econômica sobre o mundo de One Piece, começando com geração de renda. Como é que os piratas fazem renda? Então eu vou elencar aqui alguns fatores que eu pesquisei, que analisei, que a gente poderia citar. Negócios ilegais, saques e pilhagem, recompensas, imposto e extorsão e também financiamento governamental, de como é que os piratas podem conseguir recursos para fazer suas atividades. Afinal de contas, todo mundo precisa de dinheiro e no mundo de One Piece não é diferente. Lá tem o famoso Barry, que a gente também vai falar nesse vídeo. Primeiro item é saque e pilhagem. A primeira forma dos piratas de One Piece conseguirem recursos financeiros é fazendo saque e pilhagem. A gente, claro, isso faz parte da história do mundo, na verdade. A pirataria começa para isso justamente, né? Começa com pilhagem, com roubo. E no mundo de One Piece também a gente vê que não é muito bem explorado pelos protagonistas, mas a gente vê que no mundo de One Piece tem piratas maus, sim, diferente da tripulação do Chapéu de Palha, que fazem saque e pilhagem. A gente tem vários exemplos ao longo da obra, de bandidos e mesmo de piratas também fazendo isso. O bando do Doflamingo também fazia isso lá naquele famoso arco de Jaya em Skypiea. Aliás, pré-arco de Skypiea, melhor falando, a ilha de Jaya. E assim, é o método mais tradicional, em que eles vão lá e atacam os vilarejos, atacam as pessoas, os navios mercantes também, e até mesmo outros piratas. O segundo tópico que a gente pode citar aqui são as recompensas. No mundo de One Piece tá cheio de recompensas pelos piratas. Geralmente a marinha, que tá ali, que faz a lista dos procurados, que seriam as pessoas que se envolveram com pirataria ou com outros crimes contra o governo, e a marinha oferece recompensas às pessoas que trouxerem a cabeça, ou trouxerem, na verdade, morto ou vivo, né? Dependendo do cartaz ele aparece, mas geralmente aparece dead or alive. E bom, no mundo de One Piece é uma forma de conseguir dinheiro, então as tripulações piratas podem caçar outros piratas, como também existem caçadores de recompensas, apesar de que eles não foram tão explorados na obra. A gente sabe que tem... os primeiros, na verdade, que apareceram foi o Zoro, que também era um famoso caçador de piratas, ou seja, ele caçava piratas. E a gente também tem o Johnny e o Yosaku, que são os parceiros ali do Zoro, meros figurantes, mas vamos dizer que eles são caçadores de recompensa. Tem ali muitas teorias em que vão aparecer outros caçadores de recompensa, inclusive do submundo, mas nada ainda que foi explorado muito na obra. E aqui eu faço um parênteses, porque também falando sobre recompensas, a gente tem um grande exemplo que apareceu, que é o Bug, que é a famosa Cross Guild. É a guilda ali do Bug, que na verdade colocava recompensas em cima da cabeça dos marinheiros. Então é que uma quebra de paradigma, porque é a marinha que paga pelos piratas, e agora é o contrário. Agora estão pagando pela cabeça dos marinheiros. Então isso causa, na verdade, um temor social, na verdade um temor dentro da marinha, dentro dessa instituição, porque eles têm receio de que podem ser atacados por próprios civis, coisa que acontece, né? Acontece no mundo de One Piece um caso ali de que um dos vice-almirantes foi atacado, foi morto por um civil que estava numa situação necessitada, mas na verdade foi instigado ali por essa oferta de recompensas. Então imagine se isso fosse no mundo real, Deus me livre, cara. Então assim, o Bug, o Crocodile e o Mihawk, eles administram a Cross Guild, que faz o pagamento dessas recompensas, então isso cria um caos, isso cria na verdade uma situação de desconforto na verdade entre a marinha e o restante da população. Mas quem que banca tudo isso, não é mesmo? A gente fica com essa lacuna dentro de One Piece, porque o Crocodile e o Mihawk falam que estão precisando de recursos financeiros e tal, mas será que o Crocodile e o Mihawk tinha tanta grana assim, ou mesmo o grande palhaço estrela, Bug, tinha tanta grana assim para financiar a Cross Guild de início? Ou talvez começou com o financiamento deles, mas depois, como é que ela perdurou assim e ganhou tanta influência? Afinal de contas, o Bug virou um dos Yonkou. Então, eu acredito, na verdade, que tem um grande interesse do submundo de One Piece, que, como falei, não foi tão bem explorado, mas talvez o submundo de One Piece
paga as recompensas da Cross Guild, ou pelo menos coloca ali um financiamento ali, porque é vantajoso para eles. Quanto menos atuação da Marinha, quanto menos atuação dos órgãos ali de controle social, melhor para o submundo de One Piece. Mas fica na dúvida aí se realmente é isso que acontece. Aí a gente vai para um outro tópico, que são os negócios ilegais, que é o próprio submundo. Então assim, essa é uma outra forma de conseguir dinheiro no mundo de One Piece, tá? Então existe um submundo, inclusive o Joker, que é o do Flamengo, ele era peça-chave em muitos esquemas ilícitos que aconteciam. Então a gente pode citar tráfico de escravos, né? O próprio escravidão, como existe, a gente viu em Sabaody. Comércio de armas, a gente sabe que o do Flamengo ele financiava ali as atividades do Caesar Crow para fazer as armas, que eram as Smiles, e outros também, na verdade tinha armamento também que era vendido para o Kaido. Então existia um fluxo econômico ali em que o do Flamengo ele era o controlador, como eu falei, escravos, armas e também outros esquemas ilícitos. A gente sabe, na verdade, a gente não sabe, na verdade, melhor falando assim, quão grande é o submundo de One Piece e que outros piratas estariam envolvidos, porque a gente acompanha mais o ponto de vista dos chapéus de palha, né? A gente tem o world building e tal, mas tem muita coisa ali que não foi tão bem explorada. A gente vê que esse esquema é desmontado pelos chapéus de palha, porque eles eles capturam o Caesar, depois derrotam o Flamengo e ainda depois derrotam o Kaido, então tipo assim, um grande esquema que inclusive impactava a ilha de Wano, foi desmantelado graças a isso. E quantos outros esquemas ilegais será que não existem dentro do universo de One Piece? Só vai um spoiler aí, fica por conta e risco, mas a gente viu no flashback do Kuma que os Tenryubitos, eles capturavam pessoas até mesmo como seus escravos sexuais. Então a gente viu que isso aconteceu com a Jinny, que ela era parceira do Kuma, ela foi capturada, foi forçada a ser a esposa de um Tenryubito, até mesmo ter uma filha e depois falecendo por uma doença. Mas quanto outros esquemas não acontecem ali ligados aos Tenryubitos e a prática de escravidão, e quem controla esses escravos, que traz eles para os Tenryubitos, então tem todo um esquema ali de submundo que ainda tem muito a ser explorado. No casamento da Big Mom a gente vê alguns personagens sendo ali apresentados, apesar da gente não ter outros feitos deles, mas que são do submundo. Então fica esse plot aí para ser explorado em One Piece. E outra fonte de renda dos piratas que, digamos assim, acredito que seja uma das mais importantes, são os impostos e extorsão. Basicamente, né, a gente pensa que imposto é um tributo que o governo exige sobre uma determinada população para estar mantendo o bem-estar social, para estar mantendo algum tipo de serviço público. Mas no mundo de One Piece a gente vê o fenômeno da extorsão, em que chegam outros agentes ali e que cobram esses impostos, cobram na verdade esses tributos para eles, em troca de proteção. Então no mundo de One Piece a gente vê que tem muitas ilhas e territórios e que nem sempre a marinha consegue fazer força sobre todos eles e controlar. Então a gente vê que o Kaido, Big Mom, Barba Branca, ou até mesmo os Chapéus de Palha, o Shanks tinham territórios sob suas bandeiras. Então eu acredito que muito desses locais ofereciam sim uma espécie de troca, de pagamento pela proteção nos seus Yonkos, em troca pagavam em dinheiro, em recursos. De certa forma, todas as tripulações precisam de recursos financeiros. Então a gente pode ver que o Kaido fazia isso, né? O Kaido junto com o Orochi faziam isso em Wano e conseguiam ali tributos em comida, metais, armas. A própria Big Mom também fazia isso com o domínio dela sobre a ilha dos Homens-Peixes. O próprio Dressrosa, na verdade, também, né? Uma população que foi dominada pelo Doflamingo, que exigia ali que todos eles cooperassem com o seu esquema ilícito. E se a gente for lá pro One Piece clássico, a gente tem a Vila Kokoyashi da Nami, em que o Arlong cobrava tributo das pessoas para eles poderem morarem lá. Tanto que a Nami até queria juntar dinheiro para comprar ele e tirar esse domínio do Arlong. Então, a prática de impostos e também de extorsão ela é muito comum no mundo de One Piece. Eu acredito que essa é uma das formas que os Yonkous mais utilizavam para se manter. Não sei exatamente, na verdade, como funcionava esse tipo de extorsão no caso do Barba Branca, no caso do Shanks, do Luffy, porque não mostra diretamente, né, alguém, eu vou pagar você tanto pela minha proteção. Mas acredito que, de certa forma, tem um tipo de troca. Então, não estamos romantizando aqui no mundo de One Piece, mas é extorsão, no final das contas. E aí, o último dos casos é o financiamento governamental, porque sim, existiam piratas legais, né, digamos assim, que seriam legalizados e atuavam pelo governo. Na verdade, no mundo real já existiu isso, né? O One Piece ele traz muitas referências históricas. A própria Inglaterra tinha, sim, seus corsários, que eram piratas que trabalhavam ao serviço da coroa inglesa. Mas, bom, no mundo de One Piece a gente tinha o sistema dos Chichibukais, que eram os piratas que eram selecionados pela marinha para trabalhar para eles. E eles tinham algumas trocas, alguns relacionamentos que eles tinham com a marinha que eram benéficos tanto para eles quanto para a própria marinha. Os Chichibukais, eles podiam caçar outros piratas, então do Flamengo, Crocodile usaram toda a sua influência como os Chichibukais para expandir seus impérios, caçar outros piratas, eliminar ameaças,
justamente cada um com o seu plano, então todo mundo tem interesses, o Crocodile utilizou isso, a posição de Chichibukai que ele tinha para fazer domínio sobre Alabasta, do Flamengo também utilizou isso. Chichibukais também funcionam ali como uma espécie de reforço militar da marinha, então a gente viu que quando tinha uma guerra, um conflito, eles eram obrigados a irem lá, então os Chichibukais lutaram contra digamos assim, contra o grupo do Barba Branca na Guerra dos Melhores. Então existiam sim essa necessidade deles serem um tipo de reforço militar em grandes emergências, então com certeza deveria ter algum tipo de benefício também para os Chichibukais, o cara não vai se arriscar à toa, então com certeza deve ter algum tipo de estímulo e financiamento governamental para valer a pena você se arriscar pelo governo, sendo que você nem é partidário da marinha, nem nada. Isso também leva a um ponto de que os Chichibukais eles tinham influência no mundo pirata, porque pelo fato de serem reconhecidos pelo governo, terem suas recompensas congeladas, eles podiam agir sem levantar suspeitas. Então, caso disso do Flamengo, que controlava Dressrosa e o governo não agia, não tinha suspeita nenhuma sobre o do Flamengo, apesar de que a gente sabe que na verdade o governo mundial fazia vista grossa sim, a Marinha também tinha esse relacionamento, se não fosse o Fugitor, acho que esse esquema não teria sido tão danificado, então essa faz parte ali da troca que tem entre os Chichibukais e o governo. E no mundo de One Piece a gente também tem uma moeda que unifica ali todo mundo, ou pelo menos grande parte do mundo, porque a gente viu que em algumas regiões tem outros tipos de mecanismos de troca econômica, mas existe uma moeda mundial no mundo de One Piece que chama o Berry. Então tem muita especulação de quanto vale um berry, mas eu vi que muita gente diz ali que o berry vale em torno de 1 ien. Então um berry vale 1 ien, que é a moeda japonesa. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, seria como se 1000 berries, que seria 1000 ien, seriam 6,8 dólares na cotação atual. Olhei, digamos assim, hoje é dia 3/4, olhei no dia 2/4 essa cotação ali. Então, mais ou menos 1000 berries valeriam 6,8 dólares. Não tem um sistema claro bancário no mundo de One Piece. Parece que a maioria das transações são feitas em dinheiro vivo ou em outras formas, né, como moedas de ouro, tesouros e tudo mais. Então a gente imagina que no mundo de One Piece não tem grande sistema bancário organizado porque parece que todo mundo guarda o dinheiro embaixo do colchão. Ou então nas arcas de recompensas, nos baús e tudo mais. Existem recompensas no mundo de One Piece e isso faz com que a gente pense que tem um grande fluxo de dinheiro e isso deixa a inflação sob controle. E a gente para pensar de que talvez ilhas ricas, eles tenham certos tipos de cofres privados ou até um sistema rudimentar de banco, mas a maioria dos cidadãos realmente deve guardar o dinheiro em casa. Os piratas utilizam os baús ou guardam mesmo nos seus próprios navios, nos seus depósitos secretos. Tá aí o tesouro do Capitão Jack ali que o Bug tanto procurou. Ele achava que era uma grande quantia de dinheiro. E o governo mundial, ele coloca impostos ali sobre todos os países afiliados, todas as ilhas afiliadas ao governo mundial, então eles devem ter algum local para armazenar, digamos assim, um grande caixa forte, estilo Tio Patinhas, deve ter lá em Marejioa. E no mundo de One Piece também tem agentes econômicos, que são na verdade pessoas físicas ou jurídicas, que através das suas ações fazem com que o sistema econômico funcione, ou seja, eles ditam o fluxo da economia. Vou colocar 3 elementos aqui muito importantes. Primeiro são os piratas e mercenários, né? O mundo de One Piece é feito de pirataria, de caçadores de recompensa e tudo mais. Então eles ganham dinheiro através de quê? Como a gente viu, saque, extorsão, captura de criminosos, comércio ilegal. Então, tipo assim, eles influenciam a economia dessa forma. Os cidadãos comuns de One Piece, eles influenciam trabalhando no comércio, como em Water 7. Eles influenciam com pesca, com agricultura, como a gente viu em outras ilhas, para ganhar os seus berries. Então, através dessas transações, através de produzir riquezas, através de plantar, de colher, de minerar, de fazer comércio, o mundo de One Piece funciona ali nas suas relações econômicas. E finalmente o governo mundial, também representado pelo seu braço armado que é a Marinha, eles são os agentes responsáveis pela impressão do dinheiro e por controlar a sua circulação no mundo de One Piece, além de receber os impostos. Claro, no mundo de One Piece as ilhas pagam tributos ali. Então é basicamente assim que funciona a organização financeira. Uns imprimem o dinheiro, dão para as pessoas que produzem os bens, outras vão lá e roubam e conseguem de formas ilegais, roubam da marinha, roubam dos cidadãos. Os cidadãos, por seu lado ali, produzem riqueza que vai ser levada ali para o governo mundial, para os Tenryubitos, então é uma grande confusão ali e tudo mais, mas é assim que se estrutura o mundo de One Piece. E aí, finalmente, só para a gente finalizar, uma discussão de quem que seria o mais rico no mundo de One Piece. A gente não vai colocar nada em valores, em berries e tudo mais, a gente vai fazer só especulações. Vamos colocar aqui alguns personagens que talvez seriam os mais ricos do mundo de One Piece. Shanks.
Bom, a gente vê que o Shanks ele tem um grande nome no Novo Mundo e na verdade em todo o mundo de One Piece, mas como é que ele sustenta os negócios dele? A gente só vê o Shanks só nas festas, na bebedeira e poucas vezes em conflitos, então a gente não sabe como é que o Shanks mantém ali o seu império comercial, como é que ele se sustenta. Será que eles ganham só o suficiente para viver mais um dia, viver o dia seguinte e depois pensa no próximo? Não sei. Big Mom seria na verdade talvez uma das mais ricas do mundo. Claro, a gente vale lembrar que ela já foi derrotada, mas ela tinha uma economia baseada em extorsão ali na cobrança de impostos das ilhas que ela dominava e também as suas alianças matrimoniais. Com certeza ela pegava muito dinheiro das raças e dos povos com quem ela casava seus filhos. Mas bom, ela perdeu, a gente fica aí por aguardar como é que ficou Totaland Island, como é que ficou ali, na verdade, o arquipélago das ilhas que acontece todo o império da Big Mom, como é que ele ficou depois da queda dela. Aliás, spoilers ali, spoilers não, na verdade, teorias de que Big Mom não está morta, mas enfim, como é que ficou o império econômico dela? Kaido talvez seria um dos possíveis mais ricos do mundo de One Piece, porque ele tinha ali os seus cartéis de arma, de Smiles e as suas alianças com todo os piratas das feras que ele construiu e também dominando o Wano. Aliás, drenando os recursos econômicos de Wano. Mas também foi derrotado, então digamos assim que os remanescentes dele, a gente até viu que tem uma história de capa sobre o Rus Rus, a gente especula ali o que aconteceu com o Queen, depois o que aconteceu com o King, mas no final das contas o Kaido foi desmantelado, então ele não é mais um dos mais ricos de One Piece. Quem sabe então o Barba Negra seja um dos mais ricos, essa é uma grande possibilidade, porque a gente sabe que o Barba Negra ele promoveu aquela guerra contra os remanescentes do Barba Branca, então provavelmente ele se apoderou de muitos territórios que eram do Barba Branca, conseguiu muito daquela herança, e isso mostra a importância de planejamento, porque o Tite ficou anos e anos planejando a sua vingança até final. Sua vingança não, na verdade, planejando o roubo da Yami Yami no Mi, a sua ascensão ali como uma das figuras mais impactantes no mundo de One Piece. Agora, quem sabe o Doflamingo seria um dos mais ricos, talvez, por ele ser um grande traficante, a gente sabe no mundo real que os traficantes têm muita grana, e o Doflamingo ele é um grande traficante ali com suas armas, com as Smiles, financiando as guerras do mundo inteiro, mas ele foi preso. Vamos ver, acho que foi estatizado todo o dinheiro do Doflamingo, espero que tenha sido, e financiando a reconstrução de Dressrosa. Agora, os Terumbitos talvez poderiam ser também ali um dos agentes mais ricos, mas para mim os Terumbitos são fantoches do governo mundial, eles são simplesmente, na verdade, imagens que o governo mundial deixa ali para que a população tenha alguém para seguir, tenha alguém para odiar, os revolucionários tenham um alvo, mas francamente falando, eu acredito que o governo mundial vê os Terumbitos apenas como fantoches ali, como, digamos assim, como imagens inúteis que servem só para tirar a atenção e o foco do governo mundial. A gente sabe que Mu, os Goroseis, até mesmo os Cavaleiros Sagrados têm outros objetivos ali. Os Cenobites são, para mim, são palhaços. Agora são as teorias de quanto dinheiro deve ter o Mihawk. A gente viu que o Mihawk morava num castelão ali, estava sempre tomando um vinhozinho fino que deveria custar muito. Como é que ele mantinha essa vida de luxo ali? Agora na Cross Guild, parece que tá faltando dinheiro ali para financiar as operações. Ou então Crocodile, que tinha a Baroque Works, que era uma grande organização ali de caçadores de recompensa, de mercenários. Será que ele não tinha algumas reservas financeiras guardadas ali? Quem sabe, né? Ele deve ter usado muito dinheiro ali para a transição de gênero que ele fez. Se realmente for verdade a teoria de que Crocodile era uma mulher, bom, nesse caso ele fez com a ajuda do Ivankov a transição, mas enfim, isso aí é só especulação, não sei de nada. E o Bug, o palhaço estrela que ascendeu ali de Shichibukai para depois Yonko, que também dominava ali toda a Bugs Delivery, a empresa do Bug que também atuava no submundo ali, mas que a gente não viu tanto detalhe assim na empresa do Bug, a gente viu a segunda empresa do Bug, que é a Cross Guild, então a gente não sabe quanto de dinheiro o Bug tem, mas a gente sabe que o Bug é um grande meme, provavelmente ele não deve ter muito não, deve ter só para ter um padrãozinho de vida lá mais ou menos, e quem deve financiar realmente esses caras da Cross Guild deve ser o submundo. Então é isso, gente, a gente viu que dinheiro é fundamental no mundo de One Piece, piratas não são só guerreiros, mas também são grandes empresários que dominam aí impérios, e com certeza o dinheiro é uma parte muito importante ali da sua administração. Claro que a gente sabe que essa não é a parte essencial de One Piece, que é a busca dos sonhos e das suas realizações. O sonho dos homens não tem fim, esse é o ponto mais importante de One Piece, mas a gente sabe que a economia sempre está relacionada com essa parte ali. Então se você gostou do vídeo, se inscreve nesse canal, deixa seu like, obrigado por acompanhar e fala aqui comigo. Se você tivesse como investir dinheiro em alguém em One Piece, em quem que você colocaria? Quem que você faria o seu investimento ali, sabendo que, pô, esse cara aqui vai alavancar no futuro ali? Me diz aqui nos comentários. Obrigado por acompanhar o nosso canal e até uma próxima. Valeu!